Afronautas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Pensar Africanamente. Essa nossa ferramenta de luta, de comunicação, de disputa de narrativa, de afirmação da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições, da nossa ancestralidade. E hoje nós vamos voltar dialogando questões pertinentes às eleições 2022. Vamos dialogar sobre essa questão da supressão de votos, né? Costumam nos confrontar quando nós falamos da baixa representatividade negra no poder, nas estruturas de poder no parlamento, costumam nos confrontar dizendo: vocês não votam em negros? Será que é isso mesmo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos entender esse processo histórico? Já vou puxar aqui para a sala nossas duas convidadas de hoje, Nailá Veleci, Maíra Brito, e daqui a pouquinho a gente começa a conversa com elas. Deixa só cumprimentar rapidamente o pessoal que chegou aí primeiro. Bom, Marcelo Fabiano chegou aí mais cedo, deixou seu comentário e trouxe aqui, gente, um trecho de uma escrita de Allan Kardec. Trata-se, sem dúvida, de uma raça inferior, falando sobre os povos negros. Adriano Coutinho, mais uma noite de afirmação de valores e princípios da nossa população negra, a quilombação sempre, e puxando Marielle presente, sempre temos que nos lembrar de Marielle nesses momentos em que dialogamos as nossas lutas para ocupar espaços no poder. Jorge Alberto Tavares, boa noite a todos, todas e todos. Marinoeli, boa noite. Tema ainda latente de necessária reflexão, que elas aflorem com o diálogo entre nós nessa véspera de 2 anos do Pensar Africanamente. Amanhã, gente, 2 anos de atividade e que só acontece porque vocês estão sempre conosco. E já que estão sempre conosco, vamos arrastar geral para cá? Vão pegar o link aí do YouTube e colocar nas suas redes sociais, nos seus grupos e chamar. Gente, esse tema de hoje é muito, muito importante. Muito importante. Até por essa questão que nós sabemos, né, de como somos confrontados, confrontadas sempre em relação a essa questão de como a população negra vota ou não vota. Né? Na verdade, eles colocam como a população negra vota. Será que vota? Nós vamos pensar um pouco sobre isso já já. Então, arrasta geral para cá. E, claro, quem está no Facebook, ou se tiver com o seu Facebook aberto aí, nós estamos em 2 páginas. Na página Áfricas e na página Pensar Africanamente. Daí você compartilha no seu Facebook, marca as pessoas que te seguem, e aí a gente vai ter aquela audiência que o tema exige, que o tema merece. Ana Paula dos Santos, boa noite, Ana Paula, de Juiz de Fora, Minas Gerais, do Grupo de Estudos Sankofa, GEAPES, ela é da coordenação. Que bom que você está aí conosco. Alex, Eduardo Augusto Farias, Rafaela Gifone, Sírios Oliveira, nossa afronauta fidelíssima. Gente, a gente está com uma boa audiência, está aumentando, porque vocês estão, obviamente, compartilhando e arrastando geral para cá. Antônio Tavares, Vinícius Teixeira, dizendo: cheguei na hora certa, exatamente. Cleonice Rodrigues, Marcelo Fabiano, pois é, meu irmão. E a gente não podemos deixar de lembrar, né? Iniciamos mais um diálogo em um dia de mais uma chacina por parte dos aparatos de repressão em cima da nossa população e das nossas comunidades. E nós em luta permanente pelo direito de ser, de respirar, de existir, mas não nos dão trégua, não nos dão trégua. Jana Gama, boa noite a todos. Vamos aprender cada vez mais para ocuparmos todos os espaços que nos é negado desde sempre. Negros na política e em todos os lugares. Marina Nhambi está aí na moderação do chat. Obrigada, Marina. Ela vai dialogar com vocês aí, afronautas no chat, vai nos ajudar a não perder as perguntas que vocês tiverem.
E mais uma questão, hoje nós vamos sortear 2 livros oferecidos pela professora Cláudia Nascimento, são livros de poemas cujo título é Existências. Então, ela já está numerando vocês aí pela ordem de entrada, nós podermos daqui a pouco fazer o sorteio. Então, você está aí, ainda não dialogou aqui no chat? Gente, é bom vocês saberem que é no chat do YouTube, porque no chat do Facebook, Marina não tem como nos ajudar. Vou até pegar o link aqui e colocar para vocês que estão aí no Face, se quiserem vir para cá, para o YouTube, vocês precisam dialogar conosco aqui no YouTube, e ao dialogar conosco aqui no YouTube, Marina anota para vocês participarem do sorteio que nós faremos no final. Já estou colocando aqui para vocês o link do YouTube. Quem não está no YouTube, vem para cá para participar do sorteio. Pronto, acabei de colocar para vocês aí o link, para vocês que estão no Facebook, o link do YouTube. Muito bem, deixa eu apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. Vocês já conhecem, né? Ambas já estiveram aqui no Pensar Africanamente. Inclusive, a Maíra já esteve mais de uma vez, né? A Nailá, eu acho que é a segunda vez dela aqui no canal. Mas que bom que vocês tiveram disposição e disponibilidade para vir dialogar conosco hoje de novo. Nailá Neves Veleci, cientista política, especialista em gestão de políticas públicas, mestre de Direitos Humanos e Cidadania, doutoranda em Sociologia, coordenadora de pesquisa do Elas no Poder, embaixadora da Juventude do UNODC, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. É fellow do IDBR, Instituto de Identidades e pesquisadora do Instituto de Identidades do Brasil, e também pesquisadora do MARÉ, Núcleo de Estudos em Cultura Jurídica e Atlântico Negro, áreas de pesquisa, direito, política e relações raciais, com foco em representação política negra. Maíra de Deus Brito, jornalista, doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania pela UNB, professora do IDP, autora do livro Não, Ele Não Está, integrante do projeto Lélia Gonzalez Vive e do Maré, da UNB. Muito bom. São jovens, mas vocês já viram aí a dimensão da trajetória, né? Porque é assim, nós não temos tempo, né? Nós já começamos... Sabe aquela história do povo dizer que baiano já não nasce estreia? Eu acho que nós não nascemos, nós lutamos desde o primeiro momento, né? E eis nós aqui. Deixa eu ver. Ender Buitrago. Abraços desde Venezuela, Lula 2022, está aí nos cumprimentando. Viva los pueblos del mundo e todas suas lutas. Pensar ancestralmente. E aí ele traz várias hashtags aí. Muito obrigada por estar conosco. A professora Josi, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, também já está aqui conosco. Wilson Veleci. É Veleci, Nailá, que fala? Seu sobrenome? Sim, Veleci. Wilson Veleci está na área, o sobrenome é o mesmo, né? É meu pai. Olha aí, deve sentir um orgulho da filhinha que eu vou contar, viu? Doralina Fernandes, professor Anderson Flor, Tata em Cocinambá, está aí nos acompanhando. E amanhã ele vai estar na sala de transmissão, dialogando com Sueli Carneiro. Vamos lá, vocês estão aqui para ouvir mais sobre esse tema. Eu vou tirar o banner, porque aí... Gente, é Mãe Dora que está aí. Mãe Dora, sua bênção. Obrigada. Você lê Doralina Fernandes, aí você demora a ligar que é a Iá, Mãe Dora. Muito obrigada por estar aí conosco, querida. Nailá, seja bem-vinda de volta. É contigo. Muito obrigada. A palavra é sua.
Eu que agradeço poder estar aqui novamente, poder trazer esse tema, assim, né, em um ano tão importante dessa discussão. Então, assim, boa noite aos afronautas, espero que vocês curtam essa discussão, que possam refletir bastante sobre ela. Eu vou começar dizendo, porque normalmente a gente não entende muito o que é supressão de voto, né? Principalmente porque quando a gente está falando de supressão de voto, a gente está falando não apenas, não seria uma proibição de negros poderem votar. É um mecanismo, é uma ferramenta muito mais articulosa, que seria a criação de obstáculos para negros. E aqui hoje, eu gostaria de enfatizar que hoje a gente está focando negros, mas na realidade, essa supressão de voto no Brasil existe também para indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, existem grupos vulnerabilizados, né? O Brasil tem sua elite política formadas por homens brancos, principalmente ricos, e se criaram vários mecanismos. E é importante a gente também, antes de eu começar a trazer todo o histórico, dizer que aqui no Brasil tem um ponto que é crucial para a gente entender. Quem não tem direito ao voto no Brasil não tem direito a se candidatar. Então, tudo que eu vou trazer do histórico de supressão de voto, toda a exclusão, todos os obstáculos que são colocados para nós negros não podermos votar, isso automaticamente também são obstáculos criados para atores negros, lideranças negras também não poderem se candidatarem. E aqui no Brasil também tem essa questão de que não há candidatura avulsa. Então, além de todos esses obstáculos, né, além de todas essas complicações, isso também acaba influenciando na decisão dos partidos de recrutarem ou não atores e lideranças negros, exatamente porque eles sabem que a dificuldade de serem barrados, a dificuldade de não terem a candidatura desses atores sendo aceitos pelo TSE, né, que é a nossa instituição que regulamenta isso. Então, tudo que eu falo aqui de supressão de votos, vocês entendam automaticamente como também obstáculos para candidaturas negras. E isso que vai nos ajudar a entender que não é só uma questão de que a gente está podendo ou não votar, mas também a gente está podendo ou não ser candidato, ser eleito. Para começar, eu acho importante a gente entender que aqui no Brasil é importante a gente começar trazendo história, porque as nossas legislações, as nossas normas são muito Ctrl-C, Ctrl-V do que era no passado. E, além disso, todo o costume da nossa sociedade também está impregnado. Então, por isso que eu sempre trago, é um pouquinho chato trazer lá desde o início da colônia, mas é essencial. As primeiras eleições no Brasil são de 1532, então assim, é Brasil colônia, ainda estamos falando de ordenações filipinas, não era nem uma norma brasileira, mas uma norma de Portugal. E aí o primeiro direito a votar aqui, os primeiros critérios de direito de voto aqui era dado para homens, obviamente, e detalhe, homens bons, o que significava na interpretação e na cultura daquela época, homens da nobreza, homens que eram reconhecidos pelaquela sociedade com critérios que são da nobreza. Eles tinham também que ser obrigatoriamente católicos e não possuir impurezas de sangue. Aí a gente já consegue entender também aí indiretamente as influências de ser um filho de ser um filho de negros, né, de ser um filho de indígenas, mesmo se fossem livres, o que naquela época era muito difícil, escravidão. Aí nós passamos para, pulando um pouquinho mais à frente, lá no Império, nós temos a mudança já de critérios, né, que as eleições começam a ser indiretas, né? E é importante sempre dizer que nesse período os analfabetos votavam, até porque os analfabetos eram 70% da população, então o voto deles era válido. No começo era voto oral, depois começou a ser o escrito, mas naquela velha história que a gente conhece, né? Mais de influência do que os outros, só assinava o nome, só aprendia a assinar o nome. Mas aí é importante dizer que esses também só podiam votar os homens que tinham condições
financeiras, principalmente porque o voto, por ele ser censitário, você tinha que ter um acúmulo de uma renda para poder votar. E aí é interessante dizer que, teoricamente, os libertos podiam votar nessa época, assim como os ingênuos, né? Só que, por mais que tivesse essa liberação no critério, praticamente a grande parte da população que era liberta ou que era ingênua não entrava e não passava nos critérios, obviamente, de renda. Isso por quê? Porque nós tivemos várias legislações que impediam o acesso da população negra a serem donos de terra, né? A serem donos de terra, que é onde normalmente vinha a questão da renda, pelo menos o suficiente. Na época, para você ser dos 4 critérios, né? Das 4 camadas da eleição indireta, a primeira era de 100 mil réis, que era, e apenas nesses de 100 mil réis era que libertos e ingênuos, que eram os filhos que nasciam livres, né? Só que isso apenas teoricamente, porque só depois dos 21 anos que eles poderiam ser livres, então a gente já consegue entender aí a condição de se trabalhar, de se garantir, de se fazer uma renda, não chegava nessa idade. E aí eles só podiam votar nessa primeira categoria. A partir da segunda categoria, que já cobrava 200 mil réis, e na terceira, que era quem podia ser eleito, libertos e ingênuos já não podiam votar. Então, eles teoricamente podiam votar, mas não poderiam ser eleitos. E aí a gente já vai construindo, desde aquela época, a legislação que eu falei. As nossas legislações são muito Ctrl-C, Ctrl-V, mas aí já vai se construindo uma elite política que vai criando o nosso sistema eleitoral, o nosso sistema político para a sua manutenção. E aí, por que eu trago muito isso, trago muito essa questão? Porque é muito lá atrás, mas é importante até mesmo para a gente entender as bases de como foram se construindo as normas eleitorais para quando vem a República, para quando vem o pós-abolição. Em 1981, alguns anos antes da abolição da escravatura, se é feita a Lei Saraiva, em que aí ela se proíbe o voto dos analfabetos. A partir de agora, que estamos perto da proclamação da República, que está borbulhando as discussões da abolição da escravatura, a gente já sabia nessa época que boa parte dos negros já estavam em liberdade, e o movimento estava crescendo. Então, nós temos aí a Lei Saraiva em 1881, proibindo o voto de analfabetos. E essa proibição de votos de analfabetos só vai se encerrar em 1988. Né? Muito próximo da nossa nova Constituição. Então, ficamos aí quase 100 anos de proibição do voto do analfabeto, e essa informação é muito importante para a gente entender como funcionou a supressão de voto negro no período de república, nos períodos que, teoricamente, são democráticos. Praticamente, e é interessante a gente observar que praticamente grande parte da população naquela época era analfabeta. Então, o professor, deixa eu tentar pegar aqui o nome dele, o professor Murilo de Carvalho, ele fez uma análise, né, dos censos daquela época. A gente sabe assim, que são dados muito deficitários, mas ele diz que apenas 0,8% da população total do Brasil votou naquela época a partir dessa proibição do voto dos analfabetos. Então, aí a gente consegue ver a restrição maior de uma elite, e aí não só racial, mas também econômica, para a preparação para as novas constituições, né? As novas constituições ali do que seria a velha república, e também das normas eleitorais e principalmente das normas penais. E aí é onde que eu vou começar a entrar como que é a supressão de voto da população negra numa república, né? Nas nossas repúblicas, nas nossas, teoricamente, democracia. Aqui no Brasil, como disse muito bem a Lélia Gonzalez, o racismo é por denegação, é por omissão. A gente não vai achar uma lei dizendo é proibido o negro de votar, é proibido o negro de se candidatar.
Não, as nossas normas eleitorais vão dizer que critérios para poder ter o direito ao voto, você não pode ser condenado, você não pode ser analfabeto. E então, para a gente conseguir identificar a supressão de voto, a gente tem que fazer um cruzamento desses critérios com as normas educacionais e principalmente com as normas penais da época. E aí é um bom momento para se lembrar que ali, quando se inicia a República Velha, se tem a criminalização da cultura negra, dos corpos negros. Nós temos a capoeiragem, nós temos o crime de vadiagem, nós temos o crime de curandeirismo que perseguiu as religiões de matriz africana. E nós temos a criminalização da mendicância, que era simplesmente ser mendigo no período em que se teve uma política estatal para se trazer imigrantes brancos, literalmente nessas palavras, imigrantes europeus sendo proibidos, imigrantes asiáticos e africanos para se trabalhar, para ocuparem os espaços e os empregos assalariados. Então, nós temos uma política que empurra a população negra para a marginalização, para a condição de mendigo e, por outro lado, temos a criminalização. Sendo eles criminalizados e condenados, eles não têm direito ao voto. Nós também temos aí a continuação de uma política educacional. Na época da escravidão, os escravizados eles eram proibidos de frequentarem escolas. Temos a reforma Couto Ferraz, que é de 1954, que proibia, por um lado, as crianças, né, menores de 5 anos e maiores de 15 anos de frequentarem as escolas. E aí é interessante que, por um lado, eles falam que os escravizados não poderiam, né, frequentar a escola, mas, por outro lado, também, novamente eu lembrar dos ingênuos. Os ingênuos são aqueles filhos de escravizados que nasciam livres, mas, na prática, só depois dos 21 anos que eles eram, de fato, libertados. E aí a gente encontra a discrepância. Só depois dos 15 anos não podia se frequentar a escola. Então, nós temos uma boa parte da população negra analfabeta, que, então, quando a gente cruza com as normas e os critérios de normas eleitorais, não tinham o direito ao voto. Nós temos, obviamente, as exceções, mas a questão da supressão de voto é exatamente isso. Não é uma proibição de todos, mas critérios e uma burocracia para se impedir. Então, nós temos os condenados, nós temos os analfabetos não podendo votar, e também nós temos o que eles chamam de inválidos, que hoje a gente poderia colocar e classificar que seriam as pessoas com deficiência. Não preciso nem dizer que as condições da escravidão, quanto dos nossos, estão também nesta categoria. Então, nós temos todo esse processo que combina a criminalização negra, a falta de uma educação e também uma política de eugenia na educação por uma evasão da população negra desses espaços. Então, nós vamos criando vários critérios e várias questões que colocam obstáculos para o acesso da população negra para preencher critérios que são os do direito ao voto, colocando uma grande maioria em situação de não cidadania plena. E aí é importante a gente pensar que, principalmente na época da República Velha, a gente conhece aquela história do coronelismo, de como funcionava. O coronelismo, para ele funcionar, por mais que seja os coronéis mandando em seu reduto, era uma troca. Era uma troca de o poder do coronel vem do poder dos eleitores. Os eleitores eram aqueles apenas que eram alfabetizados e eles pediam trocas, eles pediam políticas. Então, nós temos aí todo um ciclo vicioso de políticas públicas feitas por homens brancos para homens brancos que estão trocando por votos de uma grande maioria de homens brancos, que era quem poderia votar. E aí é interessante, aí eu já passo, eu não preciso nem falar da ditadura, da questão da ditadura militar, que a restrição de normas é muito maior, mas aí é interessante pensar que na época da nossa ditadura militar,
os movimentos negros, principalmente a Frente Negra Brasileira, que além de um movimento, foi também o primeiro e único partido negro que nós já tivemos, debatia muito essa questão e batia muito na tecla da educação profissionalizante, exatamente porque eles já identificavam essa questão de como a falta do acesso à educação prejudicava toda a cidadania da população negra, e também essa questão da própria ascensão social, né? Que, querendo ou não, conseguindo uma ascensão social, por mais que tivessem obstáculos na educação, já era um acesso a mais às políticas públicas e também para poder se discutir as questões da população. E aí nós temos que a nossa legislação, né, a nossa lei dos partidos, é da época da ditadura, é uma legislação que é muito restrita e que não foi revogada até hoje. E um dos critérios que é muito importante a gente lembrar, que por muito tempo ficou meio que passada, despercebida, é um dos critérios que diz que para você ter o direito ao voto, você tem que ter fluência no português. Isso praticamente exclui muito da população, principalmente indígena, que fala as suas próprias línguas, e também, querendo ou não, a população quilombola também, que tem suas linguagens, né? E aí, e só para vocês terem noção, apenas esse ano, em 2022, que tivemos uma resolução que não exige mais a cobrança. Então, desde 1965, nós tivemos a supressão de voto de indígenas e outros povos e comunidades tradicionais que têm o seu próprio dialeto, que têm as suas próprias linguagens, que eram proibidos de votar por falta exatamente desse cruzamento das normas eleitorais com outras questões, principalmente questões particulares de grupos originários e grupos tradicionais. E apenas esse ano de 2022 é que eles conseguiram retirar essa exclusão. Se a gente for olhar os dados do IBGE sobre indígenas, né, que infelizmente a gente não tem dados de outros grupos, que o apagão de dados também é um grande problema. Os indígenas, segundo os dados do IBGE, cerca de 158 mil indígenas não falam o português. Então, a gente está falando que por cima, e bem por cima, porque se a gente tivesse esses dados desde 1965, né, quantos indígenas não foram proibidos? Então, a gente pode multiplicar isso, e isso é uma questão de supressão de voto, né? A gente pode pensar, por exemplo, o Amazonas é um estado que mais tem populações indígenas e não tem representantes, né, ali. Então, a gente consegue entender muito essa questão de que não é apenas uma questão de ter representante, uma questão realmente de nem estar podendo se votar. Mas trazendo agora um pouco para a nossa realidade, para a nossa norma atual, nós temos a Constituição de 1988, temos o voto facultativo dos analfabetos, e é muito interessante que é nessa Constituinte que nós vemos a força do movimento negro ser percebida muito maior pelos partidos. É exatamente quando o voto do analfabeto começa a ser facultativo, ou seja, começa a ser percebido, que abre uma janela de oportunidade do movimento negro colocar ativistas numa quantidade razoável, porque sempre tivemos aquelas, aliás, exceções participando do processo eleitoral, mas é na Constituinte que nós temos ali os partidos pensando na possibilidade do voto negro, e então aceitando um quadro, mais do que eles aceitavam antigamente, de ativistas negros. E aí nós temos Benedita da Silva, Lélia Gonzalez, Abdias, suprapartidariamente, que foi uma estratégia do movimento negro, não ir para apenas um partido, mas ir suprapartidariamente. E temos incongruência a isso, uma janela de oportunidade dos partidos pensando, porque os partidos estavam cientes da questão da evasão escolar da população negra, da evasão escolar da população indígena, e o impacto que a volta do direito do voto dos analfabetos poderia influenciar nas eleições daquela época. E aí pensando na possibilidade de existir um voto negro. A Constituição de 88 é uma que abre muitas oportunidades, ainda muitos raros, mas, infelizmente, sempre tem um mais. Nós temos, por exemplo, essa questão
dos registros, nós temos a questão da lei da ficha limpa, nós temos regras, por exemplo, de domicílio eleitoral como comprovante para você poder tirar o título de eleitor. Parece algo simples, mas quando a gente está falando de grupos que estão enfrentando conflitos de demarcação de terra e que precisam tirar esse título de eleitor exatamente numa comunidade que é chefiada por aqueles que querem sua demarcação de terra, então nós temos aí um conflito que dificulta o acesso ao direito de título de eleitor. Nós temos, por exemplo, a própria questão de pessoas em situação de rua que não tem como comprovar aonde estão, aonde moram. E aí eu gostaria de chamar a atenção que o ano da pandemia nós tivemos muitas pessoas em situações muito mais, entrando em situações muito mais precárias e principalmente mudando de estado, procurando uma vida melhor e estando em situação de rua fora da sua zona eleitoral. E aí temos novamente essa questão de uma burocracia que não pensa na realidade desses grupos. Esse ano a gente conseguiu pelo menos que o TSE não exigisse mais a obrigatoriedade do comprovante de domicílio eleitoral de povos indígenas e quilombolas exatamente por causa disso. E aí eu falo, parece que é uma coisa muito distante, só para vocês entenderem, nós temos um caso de um prefeito indígena que foi eleito e não pôde assumir o cargo em Pernambuco, mesmo sendo sem dúvida nenhuma de que foi eleito. Por quê? Porque o arcabouço jurídico da sua ali do município onde ele foi eleito era simplesmente de conflito de demarcação de terra, de conflito que a adversária dele era uma que estava em conflito muitos anos anteriores, em demarcação de terra. Então, criminalizaram esse prefeito eleito para ele não poder assumir o cargo. E aí é onde a gente vê muito essas questões da supressão de voto. Nós temos muito a criminalização de lideranças, principalmente lideranças de direitos humanos, principalmente de lideranças indígenas, negras e quilombolas, e essa criminalização, ela impede o direito tanto de votar quanto de ser eleito no Brasil. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, a questão de um recrutamento de um partido. Um partido, quando ele escolhe um nome, ele quer um nome popular, ele quer um nome que atraia voto. Só que as nossas grandes lideranças, que seriam aqueles que atraem votos, eles não estão ali podendo, eles não são nem cogitados pelos partidos, porque os partidos sabem que as nossas normas criadas por essa questão de supressão de voto, de obstáculos que cria, eles não vão vingar, não vão ter as suas candidaturas aceitas. Um outro ponto, para finalizar, que eu gostaria de chamar a atenção, é a própria questão da lei da ficha limpa, que tem um dos critérios simplesmente o tráfico de drogas. E aí nós sabemos a seletividade penal totalmente, até para considerar o que é um traficante, o que é um usuário. E aí eu acho importante a gente pontuar que o tráfico de drogas, ele é um dos... Ele corresponde a 50% dos delitos que são das mulheres que estão, principalmente mulheres negras que estão presas. Ele é um dos maiores delitos, segundo o IFOPEM, dessas mulheres que estão presas. Então, assim, se a gente pensar que 50% que das mulheres que estão presas, 50% estão presas por questão de tráfico de drogas, e a gente lembra a seletividade penal, que é isso, a gente consegue entender aí uma supressão de voto, principalmente de mulheres negras. E aí o que eu falo, para a gente entender como funciona isso no Brasil, a gente não adianta só olhar as normas eleitorais isoladamente, só olhar as normas penais, as normas educacionais isoladamente. É preciso fazer uma interconexão com essas normas para compreender aonde estão esses obstáculos. E aí é muito importante a gente compreender que isso é pensado por uma elite política que quer se manter no poder. Só para vocês terem noção, a gente consegue visualizar isso mais nos Estados Unidos, porque lá a cara de pau deles é muito maior. Quando Obama vence a presidência, a forma deles suprimirem o voto é mudarem
a circunscrição eleitoral para recortar pela metade a população negra, a população indígena. É para colocarem critérios, por exemplo, de multas, né? De multas ou não aparecimento, não comparecimento, porque como lá o voto não é obrigatório, a cancelamento de título de eleitor para os eleitores negros, principalmente negros e latinos, perderem seus votos. Então, quando a gente vai analisar politicamente a vitória de Trump, tem todo o crescimento do fascismo, tem toda a questão das fake news, mas também tem toda uma estratégia burocrática de supressão de voto de negros e latinos. E aqui a gente pode pensar, isso traz muito também para o Brasil na própria criminalização de lideranças de direitos humanos, na própria criminalização e rigidez na questão, principalmente quilombola, indígenas, negros, na própria criminalização em si, na rigidez. São questões que, querendo ou não, estão minando o direito ao voto desses grupos, e aí esses grupos não podendo votar, não podendo se candidatar para defender pautas que poderiam mudar essas realidades próprias mesmos da criminalização. Então, assim, existe todo um arcabouço. E aí, para finalizar, também tem a própria questão da multa, né? A própria questão da multa, que parece insignificante, mas quando a gente pensa que uma pessoa em situação de rua, a última preocupação da vida dela é pagar uma multa de uns R$5. Mas o não pagamento dessa multa, a não justificação do direito de não ter votado, lhe impede de ter acesso a inúmeras políticas públicas, como, por exemplo, se inscrever num concurso público e poder ser empossado, como pedir empréstimos a bancos. Então, quando a gente está falando dessa questão de supressão, é um ciclo de vulnerabilidade, né? É um ciclo de vulnerabilidade que acaba impedindo até mesmo essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilização sair desta situação. Então, assim, quis trazer mais ou menos esse histórico. São muitas coisas, são muitas áreas. Eu foquei na parte da educação e da criminalização, que eu acho que é uma das mais nítidas, infelizmente, que a gente consegue perceber a evasão, que a gente consegue perceber a precarização, principalmente da criminalização e da seletividade penal. Poxa vida, Nália, deixa eu colocar a Maíra aqui do seu lado. Você trazer esse histórico todo, a gente vai entendendo, vai percebendo todo um processo histórico de exclusão. E me lembrei de todo o trabalho que a Stacey Abrams fez nos Estados Unidos, né, em relação a essa questão da supressão de votos, e que foi importantíssimo para garantir a derrota do Trump na Geórgia, né? Na Geórgia, né? E o quanto é importante a gente também se engajar nessa questão. Cleonice Rodrigues dizendo, muito bom conhecer a história pela ótica do povo negro, é isso, minha irmã. Tata Catovangessi, Valmir Damasceno, boa tarde aqui da Colômbia. Saudações ancestrais a todas, todos e todes, acompanhando aqui de Cali, mandando fraterno abraço de Francia Marques a todas as mulheres e povo preto do Brasil. Continuemos na luta de sou porque somos. Domingo será, sem dúvida, o dia da vitória. A eleição de Francia Marques se traduz na luta de libertação do povo preto latino-americano. Francia Marques é uma quilombola, mulher negra quilombola, que é candidata à vice-presidência da República na Colômbia, né? E o Tata Catovangessi está por lá. Já mandei recado, viu, Tata? Vem, articula aí para a gente conversar com ela no Pensar Africanamente, por favor. Estamos aqui torcendo para que realmente seja vitória e que nós tenhamos esta mulher aí na vice-presidência da Colômbia. Oiáfola Pejicu está aí nos acompanhando, dizendo que fala incrível, sua bênção, que bom que você está aí, muito obrigada. Júlio Camisolão está aí também, gente, há quanto tempo? Obrigada por estar aí conosco. A Érica Medeiros, boa noite, salve, muito bom poder ouvir Nailá e Maíra num debate tão relevante. Maurício Kenyatta, o Ender, que nos acompanha lá
da Venezuela, né? É fundamental, maior inclusão para maior organização dos afro-americanos e indígenas, um plano nacional de comunicação, de educação em todo o Brasil, desde a da escola até a universidade, hashtag Paulo Freire, Eduardo Farias, política de coronéis de troca de favores, a estrutura societária racista se perfaz na visão da branquitude coronelista das oligarquias nos municípios de porte 1, 2, grandes e metrópoles. Wilson Veleci está nos lembrando, né, que em relação aos povos ciganos, essa questão da supressão de votos também é muito violenta. Eu tive a oportunidade de trabalhar com política pública para povos ciganos quando eu estava na CEPI, na gestão da queridíssima, eternamente bem lembrada, Luísa Bairros, e na gestão também da presidenta Dilma, e a dificuldade para que essa população tenha documentos básicos, para que tenha comprovante de moradia, é uma questão muito complicada. Eu imagino, então, o grau de supressão de votos que atinge o segmento. Giancal Quilombola, Go, boa noite, Quilombo Paiol de Telha presente, questões muito importantes e necessárias, companheira Nailá. Gente, Tata Catuvan Gessi já me respondeu aqui no privado que vai sim articular para a gente ter uma conversa no Pensar Africanamente com a Francia Marques, viu? Então, muito bom, já estou dando spoiler aqui para vocês de que ele fará essa articulação e que a gente vai poder conversar com ela aqui no Pensar Africanamente. Não demora muito. E já como vice-presidente da República da Colômbia, imagina. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Várias pessoas entraram aí depois, não tem problema nenhum, vocês sabem que esse material fica gravado e à disposição de vocês. Perderam uma parte da fala da Nailá? Depois vocês assistem, não tem problema não. Cleonice Rodrigues, excelente empoderada fala, obrigada, Nailá. Neves de Veleci, Edmilson Moraes, excelente apresentação, Salvador da UNEB, da Bahia. Adeilson Santos, Nailá, excelente explicação, recomendo o canal Pensar Africanamente para a comunidade negra conhecer a sua história e entender o seu presente. É esse o nosso propósito, meu irmão, disseminar conteúdos que empodere o nosso povo, partindo daquele princípio que Baba Paulo Fatidê sempre diz: ancestralidade é a nossa via de identidade histórica. Sem ela não sabemos quem somos, muito menos o que podemos ser. Vamos ouvir Maíra. Obrigada por estar de volta ao Pensar Africanamente. Seja bem-vinda, é com você. Boa noite. Primeiro quero tomar a bênção da minha mãe de santo, mãe Dora de Oiá, que está aí. Benção, mãe. A bênção das minhas mais velhas, das minhas iguais, das minhas mais novas. Quero agradecer mais uma vez, Silvani, por estar aqui. Adoro estar aqui, tá? Para constar, acho que já é minha terceira vez, já posso pedir música. Eu espero que volte mais e mais para a gente poder, enfim, continuar fazendo essas trocas que eu acho que são tão, né, são tão importantes. Também já quero desejar meu parabéns. Amanhã são 2 anos disso, né? De muita conversa, de muita troca. E são 2 anos, assim, não é para qualquer um, não. Presidência de Sueli Carneiro. Eu estou ansiosa para amanhã, confesso. Lembrar para o povo, amanhã, gente, 19h30 tem Sueli Carneiro aqui. Mas vamos lá, né, gente? Assim, agradecer a Marina também, né? Marina que está aí fazendo a mediação. Sem ela, a gente também não dá conta de fazer essa live, não. Gente, eu separei aqui algumas coisinhas. Eu não vou dar essa aula que a Nailá deu, porque a Nailá é a minha grande referência, tá, gente? E eu não tô rasgando cedo aqui de graça, não. Nailá foi minha companheira de mestrado, aprendi e aprendo muito com Nailá sobre política, sobre o lugar do negro, da negra na política, enfim, sigo aprendendo aí. E eu vou fazer algumas observações a partir de umas coisas que eu já tinha anotado, de coisas que vocês estão falando no chat, e também de alguns pontos que Nailá trouxe, e de coisas que a gente estava conversando, inclusive, antes da gente entrar aqui. Primeira coisa que eu quero lembrar aqui, além, né, desse extenso currículo que foi dito assim que a live começou, eu quero lembrar que eu também faço parte da Comissão de Igualdade Racial do Tribunal Superior Eleitoral, TSE,
Então, eu estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho também sobre a comissão, sobre, né? Algumas pessoas não sabem que a comissão existe, então é isso. Essa comissão existe, pessoas incríveis fazem parte. E aí, essa comissão ela foi criada, né, para ampliar a participação de pessoas negras nas eleições e tem como coordenador o ministro Benedito Gonçalves. Em março, a gente teve um encontro super importante com representantes de diversos partidos políticos e em breve teremos algumas novidades. Não posso dar muito spoiler, não, mas é isso. Saibam, tá? Que a gente está pensando realmente o lugar do negro, o lugar da negra nesse sistema aí eleitoral. O que que a gente pode fazer? Então, esse é meu primeiro ponto, né? Contar para vocês que existe essa comissão que também tem a presença da grande Samara Patachó, né? Que é a nossa grande companheira aí de luta também, né? Já que Naila tocou tanto nessa questão indígena, né? Lembrar que Samara também faz parte dessa comissão. E aí, o que eu acho importante, né, gente? Alguns pontos aí. Enfim, na verdade, são várias coisas. Eu vou tentar aqui juntar algumas ideias. Eu acho que a primeira coisa é a gente, né, lembrar sobre a importância de assegurar a participação de mulheres, de negros, de negras, mas, sobretudo, né, das mulheres negras, porque a gente não pode esquecer daquela tal da interseccionalidade que Lélia Gonzalez ensinou para gente. E eu quero bater muito nessa tecla, né, o lugar da mulher negra. Eu acho muito simbólico que duas mulheres negras estejam aqui conversando sobre isso, né, sendo mediadas por uma outra mulher negra, que a gente tenha hoje como grande referência política infelizmente, pelo caminho que foi, que é a Marielle Franco, hoje em dia não tem ninguém no mundo que não conheça a Marielle, ela tem praça com o nome dela em Paris, na Alemanha, etc. Enfim, então acabou se tornando essa grande referência, mas é isso, né? Ela se tornou essa grande referência, infelizmente, por causa da violência, uma violência que assola fora desse ambiente político, né? Formal, e, enfim, assim, fora e dentro, né? Isso que eu quero dizer, que não está só lá. E, claro, chega de um jeito totalmente diferente em mulheres negras, como que né, aconteceu com Marielle e como segue acontecendo, né? Eu acho importante também a gente frisar isso. Como que essa violência, assim, é uma violência que vem em várias camadas e a gente tem que ficar de olhos muito abertos, né? E aí, enfim, eu posso citar alguns casos aqui. Deputada Talíria Peroni, do PSOL, Érica Malunguinho, do PSOL, a vereadora Beni Brioli, todas essas mulheres, enfim, foram vítimas, são todas mulheres negras, foram vítimas de, de violências, enfim, estão aí denunciando essas violências, pouca coisa tem sido feita, e lembrar que em algum desses casos também ainda vem a questão da transfobia, né? Então, eu estou trazendo também esse histórico para a gente observar que realmente não está tudo bem, né? A gente tem essa supressão de votos, a gente tem essa violência física e simbólica, então a gente realmente tem que parar para conversar, porque esse é um ano muito importante. E não que os anos anteriores não fossem, né? As eleições anteriores não fossem, mas assim, eu acho que os últimos 4 anos deixaram escancarados esse projeto de morte, esse projeto de exclusão. Naila tocou também muito no assunto, né? Aumento de população de rua. Eu não consegui ter um número exato, porque eu acho que a gente, inclusive, também está com essa dificuldade. Lembrando, né, que o censo que deveria ter sido feito não foi feito, isso também diz muita coisa. Porque o censo é o raio-x do Brasil, o censo ele é essencial para a gente fazer inúmeras coisas, entre elas políticas públicas, né? E aí a gente não teve o censo, a gente está com uma dificuldade muito grande de fazer pesquisa de uma forma geral, então a gente simplesmente não sabe quantas pessoas tem na rua. Mas é óbvio que você está andando na rua, você está dirigindo, você está dentro do ônibus, você vê aquele tanto de gente na rua, debaixo dos viadutos, nos semáforos, pedindo comida, e é isso, né? Como as coisas mudam, hoje ninguém anda com dinheiro físico, então as pessoas dão um jeitinho de fazer uma placa, olha, eu aceito Pix, porque ou aceita Pix ou morre de fome. É isso, né? Até a forma de pedir dinheiro, a forma de pedir caridade teve que mudar, porque, enfim, os tempos mudaram. Então, acho importante também, né, a gente bater nessa tecla, não esquecer do censo, a importância do censo, o que que a ausência do censo está dizendo para a gente, politicamente, socialmente, economicamente, em todas essas esferas. É, também quero lembrar sobre, enfim, né, como eu disse para vocês, sim, outro ponto importantíssimo também aqui que eu botei,
Eu falei para vocês dessas violências que, infelizmente, Thalíria, Érica, Beni sofreram, estão sofrendo, e assim, eu estou citando três, mas eu podia citar mais, tá? É só para facilitar aqui a nossa conversa. E lembrar também que, super recentemente, a deputada Beni, ela foi também vítima de terrorismo religioso, hein? Que eu acho que talvez seja outra pauta interessante aí para a gente conversar sobre. Depois a gente vai falando sobre política. Nailá, também já vou dar esse spoiler aí, ela não contou não, mas a dissertação dela passa exatamente por isso, assim. Política e questões religiosas. Depois eu vou deixar ela contar. Eu só estou dedurando ela para depois ela ser forçada a contar para a gente essa dissertação, uma dissertação muito bonita, muito impactante, e que faz a gente pensar sobre algumas coisinhas que estão por aí, alguns discursos aí que a gente podia dizer que são conservadores, mas não. Eles são preconceituosos, eles estão reforçando estereótipos, eles são racistas, tá? Mas eu vou deixar ela falar sobre isso, assim. E aí, por fim, eu quero lembrar que a gente tem, né, uma. Sim, por fim, esse primeiro pedaço. Lembrar que a gente tem alguns mecanismos hoje, né, para a gente tentar assegurar lugares de mulheres, né, na política, tentar assegurar lugares de negros e de negras. Eu estou falando tentar porque a gente sabe que existem problemas nesse sistema. E aí, enfim, a gente está vendo que existe, na verdade, uma grande. Aí eu vou usar esse termo, politicagem, a gente está vendo um jogo, né? A partir do momento, vamos obrigar que os partidos tenham X% de mulheres e X% de pessoas negras, né? Então a gente começa a ver uns arranjos para que essas pessoas realmente sejam lançadas e as cotas possam ser cumpridas, essa porcentagem, só que no fundo ninguém realmente está apostando nessas pessoas, né? E além deste problema, a gente tem o problema, né, de possíveis fraudes quando a gente está falando de pessoas negras, eventualmente, né? Algumas pessoas um pouquinho desavisadas aparecem aí, e aí a gente tem que ficar explicando, né, gente, isso é fraude, isso não é bom. É óbvio, né? Eu estou falando isso com um tom de ironia, mas é importante que a gente não esqueça que toda gente, política pública, não adianta, sempre vai ter fraude, tá? Eu acho que a gente não pode esquecer disso, assim. A gente tem que trabalhar com a margem de erro, mas eu também acho importante que a gente não se esqueça quem é que está fraudando, né? São pessoas brancas que estão fraudando. A gente tem que apontar esse dedo, a gente esquece de apontar esse dedo. Porque as pessoas, assim, a sociedade de uma forma geral, não pode ver uma política de cota que fala, olha, mas tem uma fraude. Quem é que está fraudando? A gente não está falando sobre isso, né? A gente só está falando do problema. A gente não está falando do causador do problema. Também, eu estou jogando essa bomba aí para vocês pensarem sobre isso, tá? Eu vou jogar vários lombos aqui, vocês se virem. E aí, a outra coisa que eu quero falar para vocês, e isso veio a partir de algumas conversas, né, com a Nailá, é essa reflexão, cadê os jovens periféricos votando, né? A gente viu que teve uma movimentação intensa até o dia 4 de maio, que foi o prazo máximo para tirar o título de eleitor. Quem está minimamente nas redes sociais viu TikTok, Instagram, Facebook, Twitter pegando fogo, tipo, artistas nacionais e internacionais. Me surpreendeu muito que alguns atores, né, de Hollywood também tenham entrado nessa campanha. E é isso, né? Até as pessoas que estão lá fora já entenderam que a gente realmente precisa mudar esse cenário, porque se a gente continuar mais 4 anos desse jeito, eu não sei o que vai restar da gente, né? Então, foi legal, óbvio, a gente viu, assim, nos últimos dias, como sempre, né? Aquele jeitinho brasileiro de deixar para a última hora, a gente viu um boom. Olha, várias pessoas fizeram cadastro, legal, a gente vai ter vários jovens votando, mas a partir dessa conversa com a Nailá, eu fiquei pensando muito isso, né? Cadê os jovens periféricos votando? Cadê os jovens do sistema socioeducativo votando? A gente não sabe mais, tantos presos provisórios, né? Presos adultos provisórios, como jovens que estão no socioeducativo podem votar, gente. A gente esquece, né, que essas pessoas têm direito, têm direito. Olha aí, também são gente, a gente esquece disso. Que existe um discurso na nossa sociedade muito grande que bandido, e aí também não é qualquer bandido, né? Tem que ter uma cor específica. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é aquele que fica lá apodrecendo dentro da cadeia. E eu sou professora de direitos humanos. Então eu tenho uma preocupação muito grande com esse tipo de discurso. Direitos humanos é para todo mundo, sim. E até para bandido. Então, a gente não pode esquecer, assim, eles também têm direito à comunicação, que é uma coisa que a gente esquece, vira e mexe. Eu trabalhei num projeto muito bacana chamado Cartas do Cárcere. Se vocês digitarem aí no Google, vocês vão encontrar.
É um projeto incrível em que as pessoas, né, que estavam privadas de liberdade, homens e mulheres, falavam sobre a dificuldade de comunicação e mostram, né, mostraram para a gente como que essas pessoas às vezes entendiam muito mais de direito do que os próprios advogados. Eu achava isso muito interessante, assim. Como que tá ali vivendo a violação de direitos humanos faz com que a gente aprenda rapidinho as leis, o que que é violação, quais são os direitos. Esse cenário que a gente vive é um cenário muito complexo. Mas aí, voltando, né, ao sistema, né, aos jovens do sistema socioeducativo, foi isso, fiquei pensando, assim, a gente em nenhum momento pensou nesses jovens, em nenhum momento mesmo, não adianta. E os jovens periféricos, querendo ou não, ficaram um pouco de lado, porque, assim, por mais que a gente fale, o Brasil super conectado com a internet, na verdade, a gente tem uma porcentagem muito assustadora de pessoas que não têm acesso à internet, tá, gente? Ou tem muito escasso. Então, assim, existe todo um processo de dificuldade, não só de acompanhar essas campanhas, mas também é de fazer o próprio cadastro. Imagina uma pessoa que trabalha o dia inteiro, tem condição de pegar, vou ali, agora, fazer lá o meu cadastro. Não existe isso. E aí, às vezes, tem uma internet sob celular, às vezes a internet é um Wi-Fi do trabalho que não funciona direito, enfim, gente. Vários motivos, várias questões. Então, eu acho que realmente faltou nessa campanha olhar para esses jovens periféricos que são essenciais para o nosso futuro, tá? E aí, também com essa conversa com a Nailá, eu fiquei pensando sobre o extermínio da juventude negra, que é uma das minhas pesquisas aí acadêmicas, né? Meu mestrado foi sobre isso. E aí, enfim, em várias conversas com as mães que perderam os filhos assassinados, eu ouvi essa frase, né? Que é uma frase, inclusive, que Vilma Reis, grande socióloga, que está aí, né? Candidata, vai sair aí, gente. Vilma Reis, maravilhosa. Um beijo, Vilma. É, quem não está preso já foi morto. Então, pensando nessa frase, quem não está preso já foi morto, eu fico pensando, e os jovens periféricos, e os jovens do sistema socioeducativo, como que eles podem ser revolucionários, peças essenciais para a gente realmente pensar no futuro do país? O nosso futuro está sendo colocado em xeque porque esse projeto de morte está vindo a todo vapor. E se alguém tem dúvida sobre isso, eu quero que vocês digitem agora no Google a palavra Chacina Rio de Janeiro. Vai aparecer uma série de notícias do dia de hoje. Hoje o sol não tinha nem nascido, 4 horas da manhã, a polícia começou uma chacina. Aí eu vou pegar aqui o local exato para eu não falar besteira. Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, tá? Fica ali na zona norte do Rio de Janeiro, a capital. E aí, enfim, até onde eu sei, foram 23 mortos, 7 feridos. É uma operação conjunta entre o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, que é a tropa mais letal do Rio de Janeiro, e a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. E assim, não tem outro nome para dar, né? Foi chacina sim. Nada explica ou justifica 23 mortos. E aí, mais uma vez, né, os relatos, as mulheres, as mães indo atrás dos corpos, porque ali é uma região que tem muita mata, lembrando, inclusive, muito o que aconteceu no final do ano passado, no Complexo do Salgueiro. Isso também aconteceu, de corpos serem encontrados numa região que é tipo mangue, alguma coisa assim do tipo. Eu confesso que eu não conheço lá fisicamente, mas eu li os relatos. E, óbvio, a gente não pode esquecer da chacina que aconteceu em maio do ano passado, no Jacarezinho. 28 mortos. E as desculpas, né? É, as tentativas de justificativa não fazem o menor sentido. A chacina do Jacarezinho, a desculpa é que algumas crianças e adolescentes estavam sendo cooptadas pelo tráfico. Gente, né? A gente sabe que isso acontece desde sempre. Então, assim, chegar atirando não resolve. E como que você chega para proteger as crianças e você dá um tiro na cabeça de uma pessoa na frente de uma criança de 9 anos? O quarto dessa menina tinha massa encefálica no chão. Como é que eu vou acreditar num futuro se essa menina negra periférica lá do Jacarezinho viu uma cena dessa? Que trauma é esse que ela vai carregar para o resto da vida? E aí, a chacina de hoje, enfim, eles também, né, é, inventaram aqui algumas coisas, e eu digo inventar porque a gente já está encontrando algumas brechas aqui, ó.
As corporações alegaram, eu estou pegando do Ponte, tá? Inclusive, enfim, fazer propaganda aqui também, Ponte Jornalismo, um dos meios de comunicação mais importantes que a gente tem no país, a gente está falando um pouco da Ponte. As corporações alegaram se tratar de uma operação emergencial para prender chefes da facção criminosa, Comando Vermelho, e que durante uma excursão foram recebidos a tiros. Mas, de acordo com o G1, a ação já estava sendo planejada há 11 meses para impedir uma suposta migração para a Rocinha. Cerca de 32 escolas do Complexo da Penha do Alemão ficaram fechadas durante a operação. Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa mostrando o impacto durante, né, um período, acho que foi um ano, desse tipo de operação policial para as crianças dessas regiões, né? Os dias que ficam sem aula, como que isso impacta na vida dessas crianças, enfim, outras coisas a serem pensadas, né? E aí, só para voltar aqui um pouquinho à questão das eleições, né? Eu acho importante a gente também lembrar alguns números, né? Eu falei de preso provisório, olha isso, gente. Hoje no Brasil é mais ou menos, que, né, como eu disse para vocês, a gente está com um probleminha aí de dados. Mas hoje são quase 32% de presos provisórios. É muita gente. Lembrando que a gente tem, né, óbvio, uma superlotação aí histórica, né? Isso dá 217,7 mil pessoas que poderiam votar e não estão votando. Olha quão revolucionário poderia ser, né? E aí lembrar também que, enfim, de acordo com o Sinasa de 2017, olha aí, o hiato que a gente tem nas pesquisas, assim, a gente tinha 143, um pouquinho mais de 143 mil jovens no sistema socioeducativo. Então, supondo que hoje a gente tenha 150, né? Porque, infelizmente, esses números não param de aumentar. 150 jovens do socioeducativo também que podiam estar aí votando e não estão votando. Pensando no novo país, enfim, tentando fazer, né, esse jogo virar, porque do jeito que está, não está bom, definitivamente. E aí, para entrar na reta final da minha fala, eu quero trazer algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver algumas coisas que já foram ditas. Tá, quero reforçar mesmo esse lugar dos ciganos, né? Que a gente sempre fala de racismo, a gente fala de pessoas negras, óbvio que nós somos negras, né? É o nosso lugar de fala, a nossa vivência, a gente sabe o que que é isso, a gente traz, né, o que a gente tem aprendido com os nossos companheiros e companheiras indígenas, que hoje a gente está vendo também um número aumentar dentro das universidades, graças às políticas de cotas, mas é importante lembrar que quando a gente fala de racismo, a gente também fala de ciganos, né? De ciganas. E aí, inclusive, eu quero indicar a pesquisa da Priscila Paz Godoy, que ela também é lá do PPGDH, né, fez mestrado lá, nossa veterana, tem ajudado a pensar muito sobre essa questão cigana, e aí os ciganos, eles vivem várias tensões, assim, essa dificuldade do voto, exatamente porque não tem esse lugar fixo de moradia, mas lembrar que já tem na lei, no papel, uma lei que garante educação para as crianças, que garante acesso ao sistema de saúde, mas a gente sabe ainda assim essa dificuldade. E aí, só para vocês perceberem a ironia, o Brasil tem a segunda maior população cigana do mundo e a gente não está falando sobre eles. Isso é muito grave, né? Então, também vou jogar isso aí para vocês ficarem pensando. E realmente, para fechar minha fala e a gente ficar aí questionando algumas coisinhas que a gente jogou, eu quero lembrar, né, um pouquinho sobre a questão da lei de drogas, que a Nailá citou. A lei de drogas é muito interessante porque as pessoas já sabiam a consequência. Há muitos anos, a professora Luciana Boitê, ela fez um artigo falando sobre as consequências da lei de drogas e não deu outra. Aumentou o encarceramento. E aumentou muito o encarceramento. E aí, a Nailá falou sobre as mulheres encarceradas. De 2000 do ano 2000 até 2017, a gente teve um aumento de 675% de mulheres encarceradas no Brasil. Existem algumas previsões que dizem que se o Brasil continuar aprendendo no ritmo que está, mais ou menos ali 2050, a gente já ultrapassa os Estados Unidos em quantidade de pessoas encarceradas. E aí a questão é, quem é que está sendo encarcerado? Quem são essas mulheres que estão sendo encarceradas? São mulheres periféricas, são mulheres negras. E são mulheres o quê? Que vão acabar também deixando de votar. De fazer essa grande
essa grande mudança que é possível, né? Eu acho que é isso. Se a gente não acreditasse em dias melhores, em dias mais justos, a gente não estava nem aqui conversando. Então, eu acho que a gente pode acreditar em dias melhores, pode acreditar em tempos melhores. Nailá fez uma retrospectiva histórica super importante, né? Lembrando que quem podia votar eram uns homens bons, católicos, que não tinham impureza de sangue. Eu fiquei rindo pensando no nosso oposto, né? Hoje, aqui em 2022, a gente está exatamente no ponto contrário. E aí, nas minhas aulas de direitos humanos, eu sempre faço essa questão, assim, como que nascem os direitos humanos? Os direitos humanos nascem justamente para esse povo. Era homem branco com dinheiro que tinha direito humano. Tanto que, assim, direitos do homem, não tinha mulher no meio, não. E aí depois, com o tempo que as coisas foram ganhando a cara que foram ganhando. Aí a gente pode falar, então a gente vai jogar fora os direitos humanos não está funcionando, não presta. Não, gente. Eu sempre falo que apesar de todas as críticas, de todas as dificuldades que esses grupos vulneráveis, né? Mulheres, negros, ciganos, refugiados, pessoas com deficiência, idosos, crianças, etc., mulheres, LGBTQIA+, apesar de todas as dificuldades que a gente tem passado, é, a gente tem conquistado coisas muito importantes. Vamos olhar agora aqui, ó, 8h36, 3 mulheres negras na internet falando sobre coisas extremamente importantes. Então, não vamos deixar de acreditar em tempos melhores, em tempos mais justos, não vamos deixar de acreditar nos nossos jovens, nas nossas jovens, que são essenciais, peças essenciais para a gente virar o jogo. Eu sei que a gente está cansada, né, de ficar falando certas coisas, ter certos discursos, mas eu acho que daqui para outubro é a gente sentar, conversar com calma, com as pessoas que, enfim, estão aí em condições de votar, para a gente conseguir botar no poder alguém que a gente consiga dialogar, né? Porque a gente não está conseguindo nem isso. Nem dialogar a gente está conseguindo estar. Então, eu acho que dá para sonhar. Dá para sonhar e sonhar bastante. Obrigada, gente. Precisamos manter a capacidade de sonhar como mola propulsora, né, para a gente enxergar o que queremos, ir em busca, ir à luta. Marina Niambi colocou aí para vocês, viu, gente? Afronautas, hora de fazer pergunta para nossas convidadas é agora, por favor. Mãe Dora, a nossa luta é todo dia, toda hora, vamos em frente. Luciane Soares também está aí nos acompanhando, obrigada, minha irmã. O professor Eduardo Farias, que está aqui semana passada dialogando conosco sobre a questão da infância negra e adoção, e sobre os olhares decoloniais sobre essa questão da adoção. Emília Viana, muito importante as reflexões da Maíra e Nai para a leitura dessa conjuntura e dos desafios que temos, inclusive para além do momento eleitoral. Amo vocês. Gente, enquanto vocês vão colocando as perguntas aí, deixa eu compartilhar com vocês o que vem amanhã. Opa, parece que o vídeo estava um pouquinho pesado, mas acho que não travou muito, não. Obrigada, gente. É isso, eu já estou esperando vocês, hein? Já estou aqui convocando geral para estar aqui amanhã com a gente às 19h30. Adriano Coutinho, sem querer informar os adversários, quais seriam as estratégias nessas eleições para virar o jogo? Nós, Estados Unidos, foi estimular o voto, mas o Brasil tem características diferentes, diferenciadas. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Deixa eu ver. O Eduardo Augusto, nosso querido Eduardo Augusto, como criar estratégia para vencer a burocracia, para garantir o direito ao voto, evitando a supressão da nossa população que vive na mobilidade urbana geográfica, procurando melhores condições.
a, a Adriano Coutinho sugerindo pauta aqui para o canal, para a gente falar sobre a vida, as propostas, as posições de Marielle Franco. Agradeço desde já, Adriano. Vamos tentar. A gente tenta, né? Olha só, a Luciane Soares. Como ampliar o engajamento para o voto entre aqueles irmãos negros que não acreditam mais na política? Uhum. Olha, enquanto vocês pensam aí se querem colocar novas perguntas, que aí eu volto para a segunda rodada, é a rodada final. Se tiver perguntas, coloquem agora. Eu vou fazer o seguinte: nós temos 2 livros para sortear hoje, mas amanhã temos 13, tá? Então, temos 2 livros para sortear hoje. É da professora Cláudia Nascimento, do Rio de Janeiro, o livro de poema Existências. Eu vou pedir, Marina, que está atenta aí, vou pedir, como são 2 livros, eu vou pedir. Espera só um pouquinho, deixa eu só me comunicar aqui no privado com a Marina para saber até que número a gente pode puxar para o sorteio. Aí eu aproveito também para dizer a vocês o seguinte: eu compartilhei com vocês aí um link do Instagram, agora há pouco. É da Marina Niambi, que está na moderação do chat. Ela criou um projeto de psicologia africana para acompanhar pessoas negras, de preferência pessoas engajadas nas tradições de matriz africana. Anotem o Instagram aí, depois vocês dão um pulinho lá, que tem coisa boa à disposição de vocês lá, viu, gente? Vinícius Teixeira: o mais importante nas próximas eleições será votar em quem se acredita ou votar para mudar a presidência? Eita, Lelê, estão botando vocês no aperto aí, vocês estão vendo, né? As perguntas estão entrando aí no grupo. Maíra, escolhe o número, por favor, de 1 a 38, para o sorteio do livro. Depois a Nailá escolhe o outro. Vou escolher o número 9. Número 9. Marina, vê aí para a gente quem é o número 9, por favor. Que a Marina numerou vocês por ordem de entrada aí, viu? Na medida que o pessoal que entrou e dialogou aqui no chat do YouTube, que tem muita gente que está aí acompanhando, mas não dialogou no chat. Aí não participa do sorteio. Ah, gente. Número 9, não vou nem dizer, eu vou deixar a Marina Niambi colocar aí. E já vou para o outro número. Gente, amei. Amei. Nossa Afronauta fidelíssima. Nossa Afronauta que não perde uma transmissão sequer do canal Pensar Africanamente. Que maravilha. Foi sorteada aí. Número 9, Sírios Oliveira. É isso mesmo, né, Marina? Sírios Oliveira, sorteada com o livro da queridíssima professora Cláudia Nascimento. Muito bom. Nailá, um número, por favor. 21. Número 21. Adeilson Santos, Bio. Eu preciso saber se o Adeilson está aí, porque se ele não tiver, a gente não tem o contato dele, aí vamos ter que sortear outro número. Mas vamos seguir aqui, enquanto a gente vê se o Adeilson está aí, para a gente poder organizar a forma de enviar para ele. Da Círios Oliveira a gente tem, né? Porque assim, está colada no Pensar Africanamente o tempo todo. Temos mais perguntas. Gente, estão colocando vocês duas em saia justa, hein? Imagina a pergunta anterior. O mais importante nas próximas eleições será votar em quem se acredita ou votar para mudar a presidência? E aí o Wilson Veleci. Como ficará a situação dos 14 milhões de desempregados em participar das eleições? Vamos lá. Eu vou dar mais uns 2 minutinhos para vocês aí, porque a hora que a gente começar as respostas, a gente suspende as perguntas. Enquanto isso, nós estamos aguardando para ver se o Adeilson Santos Bio está na área. Se ele não tiver, no final a gente sorteia um outro número. Muito bem. Vamos lá então, né, minha senhora? Vocês viram, né? Que o povo está botando vocês na saia justa aqui, mas vamos lá, começando na mesma ordem. Nailá, por favor. Ai, obrigada. Eu vou ler aqui, né? O Eduardo perguntou como criar estratégias para vencer a burocracia para garantir o direito
ao voto, evitando a supressão da nossa população que vive em mobilidade urbana geográfica, procurando melhores condições. Eu acho que, na realidade, uma resposta que vale para muitas até é um ponto que a Maíra trouxe, né? Nós temos agora a comissão de igualdade, de promoção de igualdade racial do TSE. Eu acho que quando a gente revê a história da luta do movimento negro, a gente percebe que uma das maiores estratégias e que deu muito certo foi como nós lutamos por informação, como nós lutamos por dados. Porque a partir do momento que a gente tem informação, que a gente tem dado, a gente consegue mostrar para a população negra, que é a maior parcela da nossa população, uma realidade que o nosso racismo por omissão, o nosso racismo por denegação, né, o nosso racismo cordial tentou esconder. Então, é muito importante que a percepção, não só da população negra, mas da população brasileira em si, sobre a real condição, ela seja revelada. Então, uma das coisas que já está acontecendo é, primeiro, estamos falando sobre isso. Né? A Stacey Abrams, ela consegue fazer essa mobilização nos Estados Unidos porque ela identifica o problema, ela vai lá e busca e vai conversar com a população negra, com a população latina e dialoga com eles para eles poderem fazer a votação. O mesmo que nós estamos fazendo aqui. Aqui nós estamos denunciando, nós estamos mostrando a realidade. Quando Benedita da Silva vai até o Supremo e fala: existe uma desigualdade racial no financiamento de campanha. E esse financiamento ele é crucial para uma candidatura ser competitiva ou não. Então, ela revela uma situação, ela provoca um dos nossos poderes e, querendo ou não, ela provoca também nas mídias sociais, ela provoca também nas mídias, nos jornais, e ela atrai a população para cobrar do Supremo. O Supremo ele não conseguiu simplesmente falar, ok, reconhecemos porque vocês têm dados, vocês têm informação dessa desigualdade, nós vamos mudar essa realidade. Eles não pararam aí, a pressão foi tão grande que começou a valer já na eleição de 2020, sendo que normalmente mudanças em normas eleitorais elas têm que ocorrer um ano antes. Só que o constrangimento é tão grande, o constrangimento é tão secular que não dava tempo de esperar. Então, uma das medidas que nós já estamos adotando, além da comissão, além da pressão, é exatamente exigir os dados. Como a Maíra falou, a gente não tem o censo, o nosso censo está atrasadíssimo. Mas só para vocês terem noção, uma coisa que eu bato muito na tecla, né, que foi até um dos chamados que a gente fez para essa live, é que falam, negro não vota em negro. A realidade é que a gente não pode afirmar isso porque a gente não tem os dados do eleitorado em relação à questão de raça e etnia. Nós não sabemos a raça e etnia de nenhuma zona eleitoral. Não tem como falar que etnia, que grupo vota em quem. Não temos os dados, nós temos esse apagão de dados. E é muito interessante isso, porque esse apagão de dados nos impede de fazer cobranças, nos impede de saber exatamente o quantitativo da supressão de voto. A Benedita da Silva, se não fosse a mudança do TSE em 2016 de começar a perguntar raça e etnia dos candidatos, ela nunca conseguiria ter os dados para mostrar a diferença do financiamento eleitoral. A gente precisa de dados. E aí, uma das coisas que já aconteceu, e aí é uma coisa que a gente tem que agradecer muito à Associação de Pesquisadores Negros, que foi um dos grupos que bateu na tecla, que trouxe pesquisa para pressionar o TSE, que a partir desse ano, que ainda é muito recente, né? Mas a partir desse ano,
o cadastro eleitoral dos eleitores vai vir não só perguntando a raça e a etnia, como para indígenas e quilombolas, vai perguntar também a que povo eles pertencem e a língua que eles falam, exatamente para a gente conseguir, para a gente poder ter esses dados, fazer análise e poder pensar em políticas públicas. Então, assim, uma das grandes questões, que é uma das coisas que a gente já está fazendo, é a busca de dados. Então, assim, eu faço propaganda que a partir de agora, essas eleições ainda não estão valendo porque é isso, né? Cadastro muito peculiar. Mas, quando passar as eleições, atualizem os seus dados cadastrais de título de eleitor e preencham cor, raça e etnia, porque isso vai ser fundamental principalmente até mesmo para pressionar os partidos. Assim como a gente pressionou o judiciário para fazer novas resoluções, para fazer cobranças de um financiamento mais pelo menos proporcional, não vou nem dizer igualitário, que igualitário numa desigualdade racial ele já é desigual, mas pelo menos proporcional, a gente pode, tendo os dados do eleitorado, a gente pode bater nessa tecla, a gente pode investigar, por exemplo, do eleitorado que está preso, a gente pode bater nessa tecla, mostrar dados, provocar para que o TSE faça campanhas de sensibilização para os jovens do socioeducativo, para as pessoas que estão em situação de cárcere, para votar, para colocar zonas eleitorais, para diminuir essa burocracia. Nós temos, por exemplo, uma mudança que tem nessa eleição, os candidatos e os eleitores transexuais vão ter o direito de colocar seu nome, né? E não passar por constrangimentos, então, que isso também eram obstáculos para eles, né? Todo o constrangimento dos seus nomes. Então, são essas cobranças que vêm a partir de dados. E a gente está provocando, a gente está exigindo esses dados. E quando a gente tiver mais esses dados, a gente vai poder denunciar, a gente vai poder principalmente judicializar, que é um dos mecanismos que nós estamos utilizando, e principalmente, eu acho que a coalizão negra está se destacando muito, a gente está judicializando não só nacionalmente, mas internacionalmente, porque uma das estratégias do racismo brasileiro é a negação, é principalmente vender para o mundo que aqui há uma harmonia racial. Então, quando a gente tem dados, quando a gente tem informações e a gente denuncia internacionalmente, a gente faz uma pressão, principalmente para o judiciário e aí também para os partidos. Os partidos, eles têm noção que a maior parte da população não é branca, não é de homens. Então, quando a gente traz esses dados, a percepção do racismo é maior e o constrangimento para que esses partidos que querem se colocar como representantes, para que eles recrutem, para que eles aprovem projetos de lei, como a gente está vendo agora no Senado, de equiparação da injúria racial com racismo, consiga passar. É o que a gente chama de janelas de oportunidade. Esse ano, no Brasil, nesses últimos 3 meses, a gente viu um aumento de denúncias de racismo praticamente maior do que todo o ano passado. Isso não quer dizer que o racismo aumentou, a gente sabe que o racismo está aí. Isso quer dizer que a percepção do racismo aumentou. E quando a percepção do racismo aumenta, aí abre-se janelas de oportunidades para a gente provocar e pressionar políticas públicas. Então, isso é uma estratégia muito boa. E aí, respondendo, se a gente tem que votar esse ano para quem a gente quer ou para mudar a presidência, eu acho que é importante a gente lembrar que esse ano não tem só executivo. A gente fala muito do executivo, mas esse ano, eu não sei se vocês já repararam, mas o maior poder está no legislativo. Não é coincidência grandes partidos, grandes políticos estarem vindo candidatos para a Câmara dos Deputados. Não é coincidência tantos nomes de destaques, como até mesmo, é um destaque negativo, mas é um destaque, como o Sérgio Moro, ter toda essa confusão para tentar mudar o domicílio eleitoral para São Paulo. A disputa do legislativo esse ano vai ser muito grande. E aí é importante a gente lembrar que este ano está valendo uma questão que foi uma estratégia, principalmente do movimento negro, colocado na última reforma eleitoral, que é o quê? Voto em mulheres e voto em negros vai ter peso 2 para fundo eleitoral. Isso significa que
os partidos que querem ter mais dinheiro, querem ter mais recursos para as próximas eleições municipais, né, eles vão ter que investir realmente em candidaturas negras, eles vão ter que investir realmente em candidaturas de mulheres, porque isso vai valer dinheiro esse ano. Não é nem uma questão de consciência deles, mas é a questão de mexer com o bolso deles. Então, a tendência é que eles coloquem mulheres e candidatos negros. Nós temos aí lideranças negras sendo o que a gente chama de da classe, né, especial ali dos partidos. Então, nós temos, este ano, nós temos uma janela de oportunidade, uma chance única de, sim, votar em quadros negros, em quadros de mulheres. E também vai vir uma bancada indígena muito forte nessas campanhas em todos os estados, porque os partidos querem dinheiro. Então, assim, eu acho importante a gente pensar que, sim, temos que mudar essa presidência urgentemente. Então, eu diria, estrategicamente, que para o executivo a gente tem que pensar em mudar essa presidência urgentemente, porque o nosso país ele é conservador. Se deixar para o segundo turno boa parte, sim, do que se está se colocando como terceira via vai apoiar direta ou indiretamente Bolsonaro. Então, a gente tem riscos reais deste homem ser reeleito e com ele a gente não tem condições nenhumas. Então, o voto no executivo tem que ser um voto estratégico para se tirar o presidente, só que no legislativo é votar realmente para quem a gente quer, porque este ano, mais do que qualquer outro dos anos anteriores, nós temos chances reais de uma bancada negra mais fortalecida, de uma bancada indígena mais fortalecida, de uma bancada LGBT e quilombola mais fortalecida, porque este ano está valendo dinheiro para os partidos. Os partidos vão investir porque eles querem dinheiro, eles querem poder. Financiamento é poder para partido. Então, esse ano a gente tem uma chance, e eu acho que é uma chance que a gente tem que aproveitar no legislativo, a gente tem que pegar. E aí, para finalizar, eu gostaria de fazer campanha fortemente para o financiamento coletivo de candidaturas negras, principalmente de mulheres negras. E aí, só para quem não sabe, financiamento coletivo, a gente não está doando para o partido e o partido que vai fazer a distribuição. Não, a nossa doação vai direto para aquele candidato que a gente quer. E se aquele pré-candidato que a gente doou dinheiro, ele não foi escolhido pelo partido, o dinheiro volta para a gente. A política do financiamento coletivo, ela tem o comprovante de doação. Então, se o partido não escolheu o nosso candidato, o dinheiro vai voltar. Então, assim, é um investimento, e é um investimento que, se a gente mostrar para esses partidos com o nosso financiamento, com a quantia que pode ser qualquer quantia, eu gostaria de deixar bem claro, é qualquer quantia que a gente pode doar, um pouquinho que a gente puder doar para uma candidatura negra, já mostra para aquele partido dessa pessoa que ela tem apoio e que isso pode atrair voto para ele. Então, financiar candidatura, ajudar no financiamento coletivo, candidaturas negras, principalmente candidaturas de mulheres negras, e aí eu faço um pedido também para candidaturas indígenas, é fortalecer essas candidaturas para elas serem mais competitivas dentro de uma disputa dos partidos que este ano têm o interesse de investir nessas candidaturas porque eles querem dinheiro do fundo eleitoral. Então, assim, são estratégias que a gente está mexendo ainda a poucos passos, mas a gente já viu no passado que é com poucos passos que a gente consegue fazer grandes mudanças, como foram as ações afirmativas. Naila, antes de passar para a Maíra, entraram aqui mais duas perguntas do professor Anderson Flor, em Pocinambá. Como vocês pensam que podemos pensar numa educação política do povo negro quando nos ensinam que ou não temos direito, ou que devemos estar a serviço do que nos destrói? E do Adriano Coutinho, dizendo: a própria podridão do sistema, com sua contradição, ajuda a virar o jogo. O povo preto está calejado com esses políticos. Aí ele diz: é possível aproveitar este ponto fraco para virar o jogo? Jogo para você mais essas duas antes de passar para a Maíra.
Eu acho que a gente tem que pensar que política não é apenas, não é feita apenas no Congresso, não é feita apenas ali, querendo ou não, no judiciário, no executivo. Nós fazemos muitas políticas, né? Como Maíra falou, eu sou do candomblé também. A política feita dentro de um terreiro, a política do cuidado, a política da assistência, isso também é política. Eu consigo entender perfeitamente a indignação, né, a desesperança que se tem dessa política institucional, mas eu acho que cabe a nós aprendermos sobre essa política institucional, não desistimos das nossas políticas, mas aprendermos essa política institucional para a gente poder destruir ela por dentro. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. A gente pode muito bem levar as nossas políticas, a nossa forma de fazer política para esses espaços. Quando a gente chega lá, a gente pode mudar as normas. Eu acho que é sempre importante a gente lembrar que eles nos matam, eles nos encarceram porque nós somos maioria. Eles têm consciência disso. Nós precisamos ter consciência disso. Essa desesperança, essas chacinas que acontecem principalmente em anos eleitorais, são para nos nos fazer perder a esperança, nos desarticular, querendo ou não. Eles querem nos desarticular. Clóvis Moura já falava, a própria ideia da miscigenação, né, de dizer que somos todos miscigenados, isso é apenas uma estratégia de desarticulação. E eles sempre souberam disso. Antes da abolição, uma das grandes discussões, o Marcos Queiroz traz isso quando ele analisa a Constituinte, era o medo da onda negra, era o medo do que aconteceu no Haiti acontecer aqui. A gente precisa ter consciência que tudo que eles fazem, que a construção desse sistema, que toda essa burocracia tem um objetivo que é nos desarticular, porque articulados nós somos maioria, nós somos, e aqui eu estou falando articulados, não só nós, a população negra, com os ciganos, com os indígenas, com os LGBTs, com as mulheres, ou seja, os grupos vulnerabilizados, articulados, nós somos maioria, a gente consegue virar, por isso que eles nos desestruturam tanto, por isso que eles colocam tantos obstáculos. Então, eu diria que aqueles que no momento, né, que a gente sabe que isso é um processo, que no momento estão desesperançosos, se não querem fazer a política institucional, apoiem quem quer fazer a política institucional e faça a política dos nossos, faça as políticas dos terreiros, faça as políticas educacionais, né, antirracista, faz a sua micropolítica, porque isso já nos ajuda a fazer, a ter dados, a ter informações para a gente poder fazer essa política institucional e aí mudar normas. O que eu falo assim, a gente teve um grande avanço, a gente teve uma grande mudança, eu bato muito na tecla dos dados, mas também de informações, de políticas públicas, quando a gente conseguiu as cotas raciais e as cotas sociais. Foram poucos parlamentares negros ali que entraram, que aprenderam o jogo político, que se infiltraram, que tiveram que abaixar a cabeça para vários brancos, principalmente de esquerda, dentro dos seus partidos, mas eles infiltraram, eles provocaram para se fazer uma pesquisa sobre as universidades, o presidente batendo no peito para dizer que não, vamos fazer essa pesquisa porque vamos mostrar para o mundo, divulgar para o mundo que nós somos um país igual, e aí caíram no golpe estratégico do movimento negro, que foi mostrar que 90% dos estudantes eram brancos. Então, sim, fazer a nossa política para manter a nossa saúde mental, já que a gente tem tanto esse descrédito no institucional, e apoiar, dar suporte. E aí eu bato na tecla de novo, financeiramente, financiamento coletivo para aqueles que estão aí no fronte da política institucional. Os alunos negros que estão chegando nas universidades, que estão pesquisando sobre a desigualdade dentro da saúde, sobre a desigualdade racial na segurança, isso tudo é insumo
para políticos, para candidatos mostrarem o quanto se é importante ter essas candidaturas, o quanto é importante a gente criar políticas públicas. Isso tudo já colabora. Então, é uma política, a gente está fazendo política o tempo todo. Na hora que a gente compreender que a micropolítica que a gente faz pode ajudar na macropolítica institucional, a gente vai muito longe, a gente vai se infiltrando e vai fazendo essas mudanças aos pouquinhos, mas foi aos pouquinhos como as cotas de acesso que a gente chegou até aqui, e a gente já viu a mudança que é e a mudança que a gente consegue fazer. Uau! Gente, olha só, eu só vou ler aqui o comentário da Liliane, porque ela diz assim, eu acabei de entrar na sua página, Naila, que potência. Participei há pouco de um processo seletivo para o Elas no Poder, não passei, mas fiquei feliz em ver a potência de uma das diretoras. Muito bom, que bom. Gente, vocês que chegaram depois, já sabem, né? Vocês perderam uma parte dessa potência toda, mas quando terminar, vai ficar à disposição de vocês, devidamente gravado. Círios Oliveira, como é inominável, não temos direito nem de respirar. Quanta firmeza, Naila, lindíssima, fundamental a sua fala, mas vamos para Maíra. Por favor, Maíra. Assim, né, lá é isso, né, gente? Aulas, Nailá, que saudade de ouvir a Nailá falar. Por causa da pandemia, acabou que a gente se viu pouquíssimo nos últimos 2 anos e meio, mas que bom estar aqui, ainda bem que tem internet para fazer a gente ficar pertinho. Enfim, tem alguns pontos, por exemplo, a pergunta do Eduardo, né, como ele falou, ele perguntou sobre criar estratégias para vencer a burocracia. É isso. Acho que não tinha pessoa melhor para responder isso do que Nailá, que está aí mergulhada há anos pensando sobre isso. Então, sigo a relatora, como a gente costuma brincar. Adriano Coutinho, ele falou, né, sugiro uma pauta para discutir as propostas de Marielle Franco, assim. Tem algumas pessoas, né, mulheres negras lá no Congresso que seguem várias pautas que a Marielle defendia, inclusive convido todos e todas e todes a conhecer o Instituto Marielle Franco, né, que é comandado pela Aniele, irmã dela, que tem feito coisas muito interessantes e muito importantes. Então, Facebook, Instagram, Twitter, Instituto Marielle Franco, vale a pena depois dar uma olhada. Luciane falou assim, como ampliar o engajamento para o voto entre aqueles irmãos negros que não acreditam mais na política? Assim, eu sei que tem muita gente desacreditada, enfim, são tempos muito difíceis, a gente está vivendo a maior inflação dos últimos 27 anos. Essa turma jovem não sabe, assim, eu tenho essa carinha de bebê, gente, mas já são muitos anos aqui. Essa turma jovem não sabe, mas eu lembro muito assim do impacto que foi a chegada do Plano Real nas nossas vidas. Eu estava contando esses dias para os meus alunos que eu chegava na escola com um bolo assim, para comprar, sei lá, um chocolate, uma coisa simples, nada muito complexo. Aí eu chegava com um bolo de dinheiro. Aí quando o real chegou, eu chegava com uma nota de R$ 1. E aí, essa cena bem simbólica mostra pra gente como que, de repente, a gente conseguiu comprar, na verdade, várias coisas. Era o chocolate, era o Danoninho, várias besteirinhas que antes a gente não comprava. Eu lembro, tinha um mercado perto da minha casa, e é isso, né? Eu sou uma mulher negra de classe média, é, tinha um mercado perto da minha casa que nessa virada dos anos 80 para os anos 90, eu lembro, gente, que as verduras, os legumes, era tudo tão feio, era tudo meio podre já. E eu ficava, gente, se no plano piloto de Brasília as pessoas estavam vendendo aquilo, imagina como é que não estava as cidades que ficam distantes do centro, né? Então, isso tudo para mostrar para vocês que eu sei que é fácil perder a fé, né? Diante de um cenário desse, a gente está se aproximando de uma coisa que a gente já viveu, chegar no mercado uma semana e tá R$ 2, R$ 3 mais caro. Isso é um pesadelo, porque é isso. Aí a conta no final do mês fica 50, R$ 100 mais cara. O negócio que você comprava não compra mais. Você sai o final de semana, agora sai semana sem semana, não, etc. Eu acho que é importante a gente lembrar que a gente viveu tempos melhores, né? Então, assim, nem tudo está perdido. A gente viveu coisas muito importantes. Quando as coisas estavam muito difíceis, por exemplo, a gente viu a chegada do Plano Real, que foi super importante para a gente conseguiu ter acesso a muita coisa. Os anos se passaram, de repente, as coisas ficaram mais acessíveis em vários sentidos, né? Eu lembro de várias pessoas relatando assim como carne vermelha acabou se tornando uma coisa mais recorrente, né? Nesses anos 2000, 2005, 2007 para cá.
Então é importante a gente lembrar disso. Então, assim, é possível mudar. Eu estou trazendo isso, lembrando que foi muito difícil, mas que depois mudou. Olha as cotas raciais, né? Aí lá bateu tanto nessa tecla das cotas. Gente, nós somos produtos das cotas. Eu sou cotista. Eu fui no mestrado, sou cotista no doutorado. E eu tenho um orgulho danado de falar isso, porque se não fossem as cotas, eu não estaria hoje aqui me preparando para ser doutora. E doutora de verdade, com título. E eu não estou falando isso por vaidade, não, mas é para lembrar que existe todo um mecanismo que está fazendo com que a gente, né, evite que a gente chegue lá. E a gente está chegando. Mas lá também lembrou, nós somos maioria. Eu também lembro de Vilma Reis falar o seguinte, para mim, uma das frases mais impactantes: a nossa maior vingança é ser 56% da população. Eles estão matando, eles não param de matar a gente. Olha essa chacina hoje. Eles estão prendendo a gente, eles estão fazendo com que a gente não chegue no sistema. Hoje, o debate do dia hoje foi essa votação absurda aí sobre cobrar mensalidade de universidade pública. Olha o que eles fazem em todo o sistema eleitoral, essa supressão que a gente falou hoje. A gente já está aqui há 1h40 falando sobre isso. Ou seja, eles estão inventando mecanismos vários e a gente ainda é 56% da população. Então, chega com esse discurso. Nós somos maioria, a gente pode fazer grandes coisas. Porque se a gente desistir, largar agora, é isso. Eu largo aqui, você larga ali, acabou. Mas, assim, eu tenho uma ambição muito grande de tempos melhores, de dias melhores, por várias coisas. Se tem uma coisa, assim, negócio de esperar realmente por tempos mais justos, eu tenho aprendido isso muito com as mães que perderam os filhos assassinados. Tem umas 2 semanas elas estiveram aqui em Brasília, por uma audiência lá na Câmara. E o que eu vi dessas mulheres, eu falei, é isso, né? O mundo dessas mulheres acabou. Elas perderam um filho. Isso é uma dor que não tem nome. Você perde marido, você fica viúva. Você perde a esposa, você fica viúvo. O filho que perde os pais fica órfão. E quem perde o filho fica o quê? Não tem nome para essa dor. E essas mulheres estão de pé, brigando lá na Câmara por justiça e por memória. E a gente vai se dar o luxo de desistir? Negativo. Então, pode trazer assim, ó, todo esse discurso, viu, Luciane? Que é isso. Não é hora de desistir, não. É hora de arregaçar as mangas. E aí, Vinícius pergunta, né? A gente tem que votar em quem a gente acredita ou votar para mudar a presidência? Acho que Malá foi perfeita. A presidência, óbvio, né, gente? É isso. A gente não pode fazer com que a pessoa que está lá hoje, botando esse projeto de morte a todo vapor, continue lá. Chega. Aí depois que a gente botar outra pessoa lá, a gente pode criticar esse candidato também, né? Aí, aí tá tudo bem, tá liberado. Não quer dizer que essa pessoa não seja imune a críticas, é isso que eu quero dizer. Mas lembrar, né, que a gente tem todo o legislativo aí, pare para ouvir as demandas dessas pessoas. Tem muita gente boa chegando, tem muita gente boa aí com projetos incríveis, com ideias maravilhosas. Não esqueçam disso, tá? Leiam, parem para pensar, conversem, troquem, é importante, tá? E aí, por fim, o professor Juan, ele está falando aqui, como vocês pensam que podemos pensar numa educação política do povo negro, quando nos ensinam que ou não temos direito, ou que devemos estar a serviço do que nos destrói? Eu acho que hoje, atualmente, é a gente realmente conseguir fazer um trabalho de formiguinha, né? E aí a gente vai afetando todo mundo que está ao nosso redor. Eu falo com a minha vizinha, eu falo com a minha mãe, eu falo com a minha tia, eu falo com vocês, eu falo com a minha família de santo, com a minha família de sangue, e assim vai indo. A gente realmente precisa fazer um trabalho assim de base no dia a dia. Ah, sou professora, estou em sala de aula, eu posso falar sobre isso também. Óbvio, não vou fazer propaganda para candidato X, Y, Z, de forma alguma, mas eu posso trazer essas pautas, como que essas pautas são importantes, como que esse debate é necessário, porque é isso, eu preciso afetar quem está ao meu redor. É o que a gente dá conta de fazer agora. Seja no nosso trabalho, na sala de aula, enfim. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que saber jogar o jogo. Não dá para enfiar o pé na porta em certos momentos, não. Né? É, a gente tem que ser estratégica. E aí, para fechar minha fala, eu vou lembrar de Mitã. Vou citar Oxum, que é a nossa mãe, minha mãe de Nailá, que Oxum venceu a guerra sem levantar uma arma. A gente tem que ser estratégica desse jeito. Vamos vencer a guerra sendo muito estrategista, com boa palavra, com bons contatos, acolhendo. Não vamos sair
gritando, brigando, enfiando o pé na porta, não. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão machucadas, as pessoas estão desiludidas. Então, dá para fazer muita coisa bacana aí, com esse fundamento que o Oxum deixou pra gente. É isso, gente. Obrigada. Digo nada não, viu, minhas senhoras? É que realmente vocês nos deixaram assim. Poxa, as pessoas estão dizendo assim, que fala revigorante, vocês são sensacionais, muito obrigado pela resposta de vocês e por me ajudarem a não me sentir só sobre a decisão de mudar a presidência da República. O Adriano Coutinho, toda vez que compro um produto, arroz, feijão, sinto como esse governo é perverso. Imagino como está, né, a maioria da nossa população passando fome. A Glécia Duarte, lutar a guerra com bons aliados, né? Sandra Mara chegou depois, tem problema não, Sandra, vai assistir, tá? Que vale muito a pena. O Marcelo Fabiano dizendo arrepiante a fala de vocês. Então, gente, estou super... Eu também estou muito revigorada, tá? Eu estava um pouco cansada hoje, porque foi uma correria o dia inteiro para organizar a atividade de amanhã, mas eu estou me sentindo ótima depois dessa nossa conversa aqui. Estou me sentindo pronta para seguir, né? O Ender, lá da Venezuela, dizendo: uau, forças irmãs. Círios Oliveira, Flaunotas queridas, queridos, não estão batendo os números assistindo com gostei. Aí, tá bom, gente. Círios está cobrando. O que é isso? Vocês estão aí, não deram like? Não deram positivo? A gente está uma guerra permanente com os algoritmos, que são racistas também e que tendem a não dar visibilidade para nossas pautas. Cada vez que você comenta, que você dá o like, que você se inscreve, que você divulga, você está nos ajudando numa outra guerra, que é a que a gente trava também no mundo virtual. Wilson Veleci, a luta continua e a vitória é certa. Mas vamos lá, professor Anderson, sensacionais, por mais estratégias oxúnicas, oxunistas na política. É o seguinte, vamos fazer o segundo sorteio, que nós sorteamos o segundo número, foi a Nailá que sorteou o segundo número, ela sorteou 21, mas a pessoa não estava aí, então eu vou te pedir um novo número, Nailá, por favor. 15. Número 15, deixa eu ver aqui, número 15, Doralina Fernandes. E adora, tá bom, aí a gente não tem como se perder, não, porque sabemos exatamente como conseguir o endereço dela. A outra pessoa sorteada, como não está aí, nós não conhecemos, a gente não tem como viabilizar endereço e assim por diante. Só que é o seguinte, gente, amanhã nós vamos sortear 13 livros, alguns oferecidos pelo IPAFRO, da Ciclo Contínuo Editorial, dois da Cláudia, da professora Cláudia Nascimento, e alguns ofertados pelo próprio, do acervo do próprio Pensar Africanamente. Mas é assim, o sorteio não vai ser desse jeito aqui não, porque eu não posso, né, gente, ficar interrompendo um diálogo com o Sueli Carneiro para pedir, sorteio um número, fulano, você está aí, não posso. Então, a metodologia vai ser outra, vai ser a metodologia que o IPAF normalmente usa, que já está descrito aí, na descrição do YouTube, embaixo você encontra a orientação de como participar do sorteio. Vou colocar daqui a pouquinho no Facebook também. A Carol já está colocando no Instagram também como participar, e tem um detalhe. Nós temos grupo de WhatsApp, onde a gente informa tudo do Pensar Africanamente. Deixa eu compartilhar o link aqui para quem não está ainda no nosso grupo de WhatsApp. Não é grupo de debate, infelizmente, ainda não, ainda teremos um para isso. É um grupo basicamente para vocês acompanharem as informações e a programação do canal. Temos mais 2 livros. Estava com 13? Vai ser 15. O professor Anderson Flor está oferecendo mais 2 livros para o sorteio. Já me manda aí, professor, aí no privado, para eu já colocar aqui na divulgação. Que maravilha, era 13, agora são 15. E é assim, este é o link do grupo de WhatsApp. É só para acompanhar
as programações, as informações. Eu aqui. Como é que escreve o WhatsApp? Vou colocar só Zap. Pronto. Todo mundo sabe do que se trata. Link Zap. Pronto. Vocês entram aí que vocês acompanham as programações. Daqui a pouquinho eu vou colocar lá também como participar do sorteio de amanhã. Já está na descrição do YouTube como participar e vai para as redes sociais já já. Verônica Santos, por um diálogo tão potente para nós mulheres, precisamos levar essa conversa para todos os espaços do nosso cotidiano. Nosso povo precisa acreditar em nossas pautas. Gratidão. É o que eu posso dizer. Maíra, Nailá. Gente, o canal é de vocês, né? Eu espero que vocês voltem. Podem propor as pautas, viu? Podem propor as pautas e voltem, porque nós precisamos do frescor e da potência dos diálogos que vocês trazem para nós. Ó, Adriano, que noite de muito conhecimento e fortalecimento, gratidão. Agradeço muito a Marina, que está aí na moderação do chat, nos ajudou a organizar o sorteio, nos ajudou a não perder as perguntas de vocês. Aliás, gente, eu preciso encerrar, mas tem uma pergunta aqui que me pareceu que merece uma resposta, ainda que rapidinha, de 1 minuto. A pessoa perguntou como participar de financiamento coletivo aqui. João Pereira, como faço para participar do processo de financiamento coletivo eleitoral? Nailá, rapidinho para a gente, só diz aí como é que faz para participar. Então, como eu falei, cada um dos candidatos, eles vão disponibilizar, né, o site de uma empresa que tem que ser registrada pelo TSE, seguindo todas as regras. Então, assim, cada candidato, ele vai oferecer no seu perfil do Instagram, no seu site, para aonde você doar. E você pode doar para quantos candidatos você quiser. Então, assim, é bem fácil. Então, eu incentivo, como a Silvane falou, eu incentivo muito vocês a seguirem, né, candidaturas negras, candidaturas de mulheres, candidaturas LGBTs, e ficarem atentos nas divulgações, que é bem simples mesmo, a doação é bem tranquila. Então, cada um, como essa doação vai diretamente para eles, cada um deles vai disponibilizar em suas plataformas. Maravilha, obrigada, gente. Depois a gente pode até falar mais sobre isso numa outra atividade, trazer o link para vocês já ficarem espertos, espertas e podendo, vamos contribuir. Muito bom, astronautas. Muito obrigada a cada um e a cada uma de vocês que nos fortaleceram hoje. Saindo daqui, já está programada aí a atividade de amanhã. Já dá seu like, já aciona o lembrete, já deixa seu comentário. E no finalzinho do texto você encontra como participar do sorteio dos livros. E eu vou encerrar hoje convocando vocês para a nossa atividade de amanhã. Cuidem-se muito bem. Estou aguardando vocês amanhã às 19h30, juntamente com Sueli Carneiro, Inaicira Falcão, professor Anderson Flor, Tato Encocinambá, e a professora Ana Flávia Magalhães Pinto. Vai ser aquele aniversário. Estou aguardando vocês. Até lá.